Essa questão que você comentou dessas barreiras, inclusive eu conversei com um convidado que era da região do Pará, Uhum. e ele trouxe muito esse ponto em relação à questão lá do óleo de dendê, né? Óleo de palma, porque ele pode ser produzido em uma determinada região. Então, houve muitos boicotes, digamos assim, para que isso expandisse. O Brasil hoje ele importa esse produto, Uhum. tanto para alimento quanto para cosmético, e não se desenvolve muito por conta de é, barreiras ambientais, digamos assim, Isso. financiado inclusive para países como o próprio Estados Unidos, que não tem condição de ter esse tipo de É, produto, porque ele não está só na linha do Equador que se produz. a nossa silvicultura é extremamente mais eficiente que a dos. Enquanto você produz uma árvore com diâmetro do peito, DAP, que a gente fala, de 40 acima aqui com 18 anos, você para produzir isso na Europa é 50 anos, 60 anos, 70 anos. Como é que vai concorrer com um país desse? Tem que frear, você tem que segurar. Né? A gente tem no Brasil a nossa questão de defensiva de adubo, fertilizantes, a gente tem capacidade de produzir, mas nós importamos 90% do que a gente consome. Então o Brasil é a vedete, o grande produtor, desde que alguém queira mandar o fertilizante para nós. Mas é porque a gente não tem? Não, a gente tem. Só que a gente não quer explorar uma mina que está lá na Amazônia, na floresta amazônica. Mas será que vai prejudicar muito o Brasil a gente fazer lá sei lá quantos campos de futebol, ou que seja, 50, 100, 200 hectares, de abrir um espaço e depois recuperar para a gente tirar o produto que está no subsolo? Então, essas coisas que o assunto é delicado, é muito controverso, você provavelmente recebe muitas críticas, mas de algo que é efetivamente que deve acontecer. Então o Brasil é o mercado do mundo, é o grande produtor, desde que o pessoal lá da Rússia, o pessoal lá da Ucrânia, daquela região, permita que o adubo venha para cá. Então o Brasil realmente tem que pensar como ele se torna autossuficiente e não depende. Porque a hora que a gente fala em segurança alimentar, também por a gente nunca ter problemas de guerra aqui, a gente não vê o alimento como um ativo. Um dos maiores ativos numa guerra é você ter alimento e água. Como é que você acaba com uma cidade? Cerca a cidade, deixa o povo lá dentro, não faz nada. Não deixa entrar água e não deixa entrar comida. Então, mas isso a gente nunca viveu. Provavelmente até nem vai viver, não sei se esse nível nós vamos chegar nesse nível, mas hoje a gente tem, por exemplo, boicotes, sanções comerciais, né? Cuba, Venezuela entrando na linha, que as sanções comerciais prejudicam o país, prejudicam a população. Então esses pontos é que um planejamento, uma visão de maior longo prazo permite a gente avançar, mas não está no nosso radar. Então, um radar essencial para nós é fertilizante. E se discute isso na política brasileira? Nossos poder executivo, legislativo, o pessoal tem essa noção? Planejamentos, ministérios, ou é algo que... Alguns têm, né? Por exemplo, essa questão de fertilizantes, quando o Reinhold Steffes, paranaense, foi ministro, ele queria discutir os fertilizantes. E isso não foi discutido. E quando a gente teve o problema lá, Covid, guerra, essa coisa arada toda, que tivemos aí que o país, né, o presidente ia atrás do fertilizante para vir para o Brasil, um custo extremamente caro para nós, né, e isso aí é complicado, é que aí elencaram o que já tinha sido levantado lá atrás. Só que É verdade. o que vai me gerar de voto eu estar discutindo fertilizante? O consumidor não sabe, grande parcela do consumidor não sabe o que é o fertilizante. Sabe, ele não. E é um problema de comunicação. Ele não entende isso. Então eu falo assim, bom, mas vamos pegar e vamos deixar de produzir numa região do Paraná. Porque nós vamos fazer um parque que ambientalmente vai ser pior, porque vai ter depredação, vamos tocar fogo. Por exemplo, o Parque de Ilha Grande pegou fogo agora, outro dia. Em Brasília, ontem, queimando em Brasília, do lado, ali Coração. no coração de Brasília, queimando 100 ou 1000 hectares que queimou ontem. Quer dizer, sabe, é impressionante isso, mas a gente
não dá atenção para assuntos que são importantes, porque às vezes você nem sabe. Então deixamos de produzir lá na APA da Scarpa de Veneno, no Parque Nacional dos Campos do Paraná. Ah, mas o meu frango vai chegar na mesa. Não é de lá que está sendo. Não, às vezes é. Né? Então, por que acontece? As pessoas não veem isso, vê com uma visão muito superficial, e essa visão superficial, você não vê o efeito. E esse efeito não gera voto, e daí não gerando voto não tem interesse em mexer. Agora os técnicos sabem e conhecem os problemas. Agora, existe vontade política, eleitoralmente isso é positivo? Eu chegar e discutir, pessoal, eu vou resolver o problema dos fertilizantes no Brasil. Eu vou ganhar voto? Quem que vai votar em mim será por causa disso? É essa a visão do político.